Bom dia. Bom dia, Lua, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada por estar aí com a gente. A primeira live aqui, né, na Essenza. Bem feliz Eu- que você está aqui. Bom dia, pessoal que está começando a acompanhar aí com a gente. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar. Bom, primeiro quero falar um pouquinho da Lua, né? A primeira vez que ela está vindo aqui. A Lua é psicóloga aqui no nosso espaço. Ela atende especialmente as crianças. E eu conheço a Lu há muitos anos, a gente já tem uma caminhada juntas, né, da igreja, do TLC, e a gente sempre se conheceu pessoalmente, agora a gente está tendo essa oportunidade de trabalhar juntas. Agradeço bastante tua confiança por estar aqui fazendo a diferença no nosso espaço. As crianças que vêm aqui adoram, né? Queria que você aproveitasse então e se apresentasse para o pessoal que está chegando aí com a gente, que está começando a acompanhar essa live. Quem é a Luana, o que ela faz, e a gente logo entra no tema. Obrigada, né? Agradecer também você pela oportunidade, pelo convite. É a primeira live, né? Então, assim, estou um pouco nervosa. Fica tranquila. É, então, sou psicóloga, né? Já fazem 9 anos, né, que me formei e trabalho com autismo desde, deixa eu pensar, desde 2012, mais ou menos, que foi, de maneira mais precisa desde 2012, mas eu comecei estagiando e tal, e daí me apaixonei, né? Me apaixonei pela causa e atendo desde então assim, é um desafio, mas é uma coisa que eu adoro, sou apaixonada mesmo. Legal, Lu. Aí eu achei muito legal o tema que você trouxe, né, pra gente, né? Então vamos falar disso, né? Porque é um Uhum. assunto que a gente às vezes vai levando como um certo tabu, com certo, né, por medo de não saber falar, não saber tratar, não saber abordar. E é bem legal que você traz isso pra gente. Então, vamos começar aí a falar do dia de amanhã, né? Amanhã é o dia da conscientização do autismo. Então, por que desse dia? O que se espera desse dia? Como é que nós, que não estamos nesse meio direto, né, podemos apoiar essa causa? Isso, é bem isso mesmo, assim, é um bate-papo, porque ninguém nunca sabe tudo, né? E é uma constante no sentido de você estar aprendendo e você tá. E na medida que você consegue trocar informações, você aprende um pouquinho mais, né? E talvez você consiga até ensinar também. Então, Uhum. assim, o dia 2 ele foi instituído mais ou menos em 2007 pela ONU, para justamente trazer essa proposta, né? Essa proposta de divulgação sobre o tema, para que alguns estigmas, né, sejam quebrados, então, assim, que as pessoas tenham mais informação e tratem com mais naturalidade, porque, assim, é uma crescente no sentido de que existe agora um aumento significativo de casos, né? Então, assim, Uhum. a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Das causas, um pouco disso, e muita gente acaba prestando um desserviço, né? Partilhando Uhum. desinformações. Então, assim, coisas que não são verdadeiras, coisas que a ciência já disse que não tem relação nenhuma, e muitas vezes as pessoas ainda continuam levando esse tipo de mensagem, assim, né? E para uma família, por exemplo, que recebe um diagnóstico, né, de autismo, é uma coisa Uhum. muito difícil, né, de você Uhum. lidar com isso. Então, justamente essa é a proposta do dia 2. Então, claro, tem as questões da pandemia e tudo isso, né? Mas os outros anos, geralmente, tem movimentos sociais, então, assim, existe uma visibilidade maior do tema. É um pouco Uhum. da proposta do dia 2, assim, onde as pessoas possam ter mais informações sobre isso e possam também partilhar também sobre essas questões. Legal, Lua, obrigada. Então, pessoal que está chegando aí, bom dia. A Luana está trazendo alguns esclarecimentos, algumas informações para a gente, né? Ela é psicóloga e ela atende as crianças que têm autismo. Então, ela trabalha com isso desde 2012, tem uma jornada aí, né? E ela pode tirar algumas dúvidas. Então, quem quiser colocar nos comentários dúvidas, comentários, colocar uma experiência que viveu, fica à vontade, ela vai responder o que der aqui, o que não der, ela responde depois, né? Lu, eu queria que você trouxesse para a gente a definição, né? Então, até eu perguntei para você como é que se pronuncia T-A, TEA, né? A definição do que é. Uhum. Tá. Assim, gente, o autismo em si, ele é um transtorno. Então, o que acontece? Não existe uma manifestação apenas. A gente vai perceber que existem algumas similaridades, no caso, que coloca a pessoa dentro desse espectro, né? Porque, assim, é muito Uhum. variável tanto a manifestação dele, como as manifestações que a pessoa vai ter, né? Tem situações, tem casos, por exemplo, assim, onde são irmãos,
e cada um manifesta de uma maneira. Tem casos onde são irmãos de novo, um tem e o outro não tem. Né? Então, assim, é uma gama muito grande de manifestações do transtorno, né, dentro desse espectro. Então, assim, ele é novo, se a gente for pensar, né, a primeira vez que houve relato de autismo foi em 1943, é um psiquiatra, Léo Kanner, que descreveu um grupo de crianças e tal, que na descrição dele estava inapta a manter relacionamentos sociais. Então, assim, as crianças, como se não tivesse essa predisposição genética, né, não tivesse nascido com isso. Foi, então, a primeira vez que foi se falado em autismo e tal. E um pouco mais para frente, a Asperger descreveu também um tipo muito similar de autismo, mas assim, com manifestações mais leves, não tão comprometidas. Então, assim, as crianças tinham fala, as crianças tinham um mínimo de troca, né, comunicativa, de relação. Então, foi quando também foi descrito a síndrome de Asperger, que depois, mais recentemente, foi tudo colocado dentro do espectro do autismo. Então, hoje o autismo, ele é classificado em grave, moderado e leve. E o Asperger, no caso, ele está dentro, né, a gente ainda dentro do meio a gente usa, mas é um termo que já não, como se não existisse mais, né, então hoje é autismo leve. O que acontece? A criança, na maioria, né, eles apresentam em alguma medida, né, então assim, eles têm questões de comportamento, né, eles têm déficit, no caso, na interação social, eles têm um padrão restrito, assim, de maneirismos, algumas vezes eles acabam repetindo muitas coisas, né, então tem um prejuízo na comunicação, na interação social, e um padrão restrito, né, de comportamentos, e acaba sendo também muitas vezes repetitivos esses comportamentos. Até em 2008, a OMS, né, acreditava, tinha uma mensuração ali, que existia aproximadamente 70 milhões de pessoas com autismo no mundo, né, e no Brasil, só que esses dados também, eles não são muito fidedignos à realidade, porque existe algumas situações, né, que a gente vai ver daqui a pouco, assim, no sentido de que nem todos recebem um diagnóstico, né, muitas crianças têm, muitos adultos hoje têm, mas que têm um diagnóstico diferente, não necessariamente de autismo, então essa contagem pode ser que não represente realmente a realidade. Mas no Brasil existe mais ou menos 2 milhões de pessoas que estão dentro do espectro. E, Lua, vamos falar um pouquinho assim, ó, de alguns mitos e verdades sobre isso. O que a gente tem aí de mitos e verdades, né? Porque a gente é um assunto pouco conhecido. É bem legal isso, porque assim, por exemplo, quanto à causa, né, existem muitos mitos, muitas ideias, que, por exemplo, assim, o que causa o autismo? Hoje, a gente sabe que, o que a ciência diz pra gente? Que não existe uma causa, uma única causa. Então, é um contexto multifatorial. Então, por exemplo, assim, a gente sabe que existem fatores genéticos e o ambiente também contribui para isso, né? Então, essa é a realidade que a gente tem no sentido de causa. Mas, por exemplo, assim, existe a ideia de mãe geladeira, que foi a primeira grande justificativa para esse transtorno, né? Então, assim, é a mãe que não oferece carinho, né? Uma família que negligencia dentro disso. E isso também já caiu em desuso. Embora tenha pessoas que ainda tragam isso, né? A gente, quando recebe a família, às vezes, né? Eu li que, né? O que causa isso é falta de afeto ali nos primeiros meses de vida e tal. Então, assim, isso é muito impactante também, gera um sofrimento. Além de você ter que lidar com o autismo, você tem que desconstruir essa ideia de culpa, né? Porque é uma culpabilização, né? Então, assim, tem tudo isso também que a gente precisa começar a refletir, né? Porque senão não é a mãe, né? No caso, a criança ser privada de afeto não vai causar o autismo. Outra coisa também que fala, é que as crianças não gostam de contato físico, né? As crianças não gostam de interação. Não é uma questão de não gostar, é uma incapacidade. Então, assim, eles querem, mas eles não sabem como abordar, eles não sabem como receber. E muitas vezes, dentro do autismo também, o que acontece? A percepção sensorial deles é diferente. E aí, muitas vezes, um toque simples para a gente, assim, né, que seja um toque de carinho, para eles, eles percebem de outra maneira, eles sentem aquilo de outra maneira. Né? Então, às vezes, a gente não entende porque a gente vai fazer um carinho no cabelo da criança, a criança
né, reage com aquilo com escândalo, assim, chora e tal. Nossa, né, mas não gosta mesmo, não é que não gosta, mas é que a percepção dela daquilo é diferente, né? Então, se eles têm uma alteração também proprioceptiva em relação a todos os sentidos deles, operam de maneira diferente do que seria a tipicidade, né? Então, daí dentro disso a gente tem muita questão de cheiros, né? Então, as crianças, às vezes, entram num espaço, sei lá, vão na casa da avó e tem uma crise de birra, assim, você não entende o que aconteceu. Às vezes é um cheiro, sei lá, do perfume da pessoa, né? A gente, quando vai fazer o atendimento, a gente cuida muito com isso. Então, assim, hidratante, cremes, assim, de maneira geral, perfume, são coisas que a gente se policia muito, porque pode ser que a criança tenha uma aversão àquilo, e você não sabe, daí ela ainda também não sabe comunicar, então tudo isso são cuidados que a gente precisa ter. Pela sensibilidade, né? Nossa. Há uma hipersensibilidade em alguns casos e há uma hipossensibilidade em outros, né? Então a criança, muitas vezes, elas se machucam, né? Então se batem, que pra gente é assim, nossa, como que não dói? Mas é que a experimento dela, a experiência dela no sentido de toque é diferente, né? Então ela não sente da mesma maneira que a gente. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu consultar minha cola. Outra coisa também que se cultivava até um tempo atrás, né, que se falava muito, que era a questão das vacinas, que vacina causava o autismo. E não há relação nenhuma, né? Foi feito estudos sobre isso, assim, não há relação nenhuma, principalmente a tríplice viral, que eles falam, né? Depois daquilo que meu filho começou a ter sintomas, ter sinais de autismo. O que acontece? Geralmente, as manifestações, elas ficam mais aparentes nessa idade, 1 ano e meio, 1 aninho ali, que você percebe que tem algumas coisas que está fugindo de um padrão de desenvolvimento típico. E daí existe uma correlação causal, assim, mas não há indício de nada em relação a isso. A ciência diz pra gente que vacina não causa autismo de maneira alguma, em hipótese nenhuma. Ao contrário, né, previne de várias doenças, né, e tudo isso que a gente já conhece. E, Lua, deixa eu só fazer um comentário aqui que a Vilce trouxe. Oi, bom dia, Vilce, tudo bem? Ela coloca aqui: afeto é necessário para qualquer ser humano. Acredito que no caso do autismo é necessário conhecer mais sobre o assunto para ser mais empático. Bem legal isso que a Vilce traz, e por isso a Lua está trazendo aqui, porque às vezes a gente nota, né, assim, até um certo preconceito por não saber lidar, né, com aquela situação, com a criança. Como diz você, a gente tem muita dificuldade para o diagnóstico, não existe um padrão também, né, estabelecido. Então, quanto mais conhecimento todos nós tivermos, mais empático a gente vai ser com a criança e com a família, né? E também precisa, que às vezes as comparações entre as crianças, né? Porque meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Ó, nessa idade, meu filho já fazia. Então, a gente também seria empático com a família, né, Lua? Por exemplo, o autismo, diferente de outros transtornos do desenvolvimento, ele não é visível a maneira que você bate os olhos. Assim, então, vamos pensar no Down. O Down, você olha para a criança, o rostinho dela é diferente. Então, você já tem uma empatia que seja, você já age de maneira diferente. O autismo, geralmente, quando você vê uma criança autista, primeiro, nossa, olha lá que criança mal educada, olha lá chorando, gritando, se jogando no chão, que é geralmente nessas situações onde fica evidente, entende? Esses tempos eu vi várias, né, mas assim, fui levar as crianças no médico, né, pediatra, rotina, hoje ainda, né, graças a políticas públicas e todo um movimento também de pais, né, das famílias dentro disso, então o autismo ele começa a ter um pouquinho mais de direitos, né, no sentido assim de prioridades, porque existe essa necessidade, né, então, por exemplo, você não esperar para ser atendido, as crianças têm muita dificuldade com isso, né, um ambiente cheio de pessoas e muito tumultuado, então isso tudo é difícil para eles tolerarem, então eles podem passar na frente. E daí chegou uma mãe ali, o menininho mais ou menos uns 5 anos ali, entrou, né, e já foi direto atendido. E daí tinha, né, outras pessoas, e daí, eis o comentário, né, quer ver? Vai falar que tem autismo. Tipo assim, é um absurdo, entende? Mas é que as pessoas, elas ainda trazem muito disso, assim, sabe? Uma coisa pejorativa em relação a um transtorno que é muito complexo, né? Então, é justamente isso, assim, você precisa ter um olhar empático, você precisa ter respeito sobre isso. Então, Lua, e uma coisa que você pode trazer para a gente um pouco de informações sobre as possibilidades de cura?
Então, assim, qual que é a realidade de hoje, né, gente? O autismo, ele não tem cura. O autismo tem tratamento, né? Então, assim, você consegue diminuir, né, as manifestações de comportamento, né? Você consegue fazer com que a criança, né, o adolescente ali, o adulto, né, hoje a gente recebe muitos autismos leves no consultório, né? As pessoas que passaram uma vida inteira de sofrimento ali, sem se entender, sem ter muitos amigos, mais fechadão, com quadros de depressão, muitas vezes. E daí você começa ali o atendimento e fala, tá, mas isso aqui é autismo, né? Então, assim, o que acontece? O autismo, ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Então, assim, a intervenção precoce é o que há de melhor, é o que há que traz melhores resultados no sentido de que você precisa começar a intervenção o quanto antes, né, para que essas dificuldades, elas sejam melhores trabalhadas no sentido de que a criança tenha repertório para conseguir lidar com essas situações também. Que elas conseguem, né, as crianças aprendem, elas são crianças extremamente inteligentes, assim, então a gente só precisa direcionar, né, direcionar dentro dessa perspectiva. Então, assim, o diagnóstico do autismo, ele é clínico, né, ele é clínico, você pode aplicar algumas baterias, hoje já tem um pouco mais de material sobre isso, então, assim, algumas escalas, tal, de desenvolvimento que você pode aplicar, mas ele é clínico, ele é multidisciplinar, né, então, assim, passa por psicólogo, passa por pediatra, passa por neuropediatra também, né, psiquiatra infantil algumas vezes também, mas geralmente é né, o pediatra, o neuro que faz essa questão do diagnóstico, né? Então é feita uma avaliação clínica com algumas horas, com a família também. Agora, né, a pandemia impossibilita, mas assim, como que é feita, como que eu conduzo essa avaliação, né? Então, se eu vou na escola, faço observação, converso com esses pais, quando existe a possibilidade, então venham, né, mais membros da família ali para a gente conseguir avaliar essa criança dentro de um contexto mais naturalístico, né, para a gente conseguir tirar informações disso do como que é, porque a criança, não só a criança dentro do espectro, né, mas todo mundo reage diferente conforme o ambiente onde ela está inserida. Então, assim, para a gente ter um pouquinho mais de certeza, por quê? É uma responsabilidade muito grande, você tanto falar assim, não, é autismo, então não é autismo. Porque pode ser, divisório na vida da pessoa. Não é, então tá, não tem nada. E às vezes tem alguma coisa, né, então a gente não é precisa isso, ter mas muito... pode ser outra coisa, né? Exatamente. E você falou, né, Lua, não tem cura, né? Ainda assim, dito é cura, mas a gente tem o tratamento e o tratamento, o que o tratamento pode trazer? Primeiro, como é o tratamento, né, que você recomenda, que você faz em detalhes, e o que se pode esperar de uma mudança nesse quadro de quem faz o acompanhamento correto, quem já está passando pelo tratamento? Uhum. Assim, algumas linhas de trabalho, né? Então, assim, a gente tem os carros-chefes, né? Dentro dessa condução é o ABA, a terapia ABA, e tem o TIT também, que são, acho que, as duas mais utilizadas dentro disso, assim, que tem um respaldo científico no sentido de que é feito estudo, então, assim, é mostrado realmente ali que tem um efeito, né, sobre essa condição do transtorno. E daí dentro disso a gente tem algumas ferramentas também que a gente pode utilizar. Por quê? Existe uma população dentro do espectro que eles não vão desenvolver a fala explícita, né, a fala falada, né, mas eles vão ter condições de se comunicar da mesma maneira, porque a gente atrela a fala, a comunicação à fala, né, então a pessoa não fala, mas a pessoa se comunica, ótimo, né, a fala é uma das maneiras que você tem de se comunicar. Entendi. Né? Então, assim, o que acontece? As crianças, por exemplo, que não desenvolvem a fala, ou que têm a fala não tem um repertório verbal tão amplo assim, eles podem utilizar, por exemplo, o PECS, né, que é uma ferramenta muito bacana de trabalhar. Tem casos de crianças que, por exemplo, que não eram verbais, e que depois que começaram a entender, que começaram a utilizar o PECS, desenvolveram a fala também, né? Então, assim, são resultados muito importantes para a gente, né? Tem relatos de mães que contam isso para a gente também. Painel de tarefas, um caso que seria como se fosse uma agenda, né, que você pode pôr ali, tudo que você consegue trazer, assim, de recurso para essa criança, onde ela consiga estar trocando, fazendo essa troca comunicativa com o ambiente, é melhor para a gente, né, é melhor para ela também. Por quê, gente? Muitos dos casos onde a gente vê, por exemplo, a criança chorando, de birra, e tudo isso,
é que ela está tentando expressar alguma coisa, ela está expressando alguma coisa, né? Ela está expressando alguma coisa que a gente não consegue identificar, e muitas vezes a gente acaba reforçando aquilo de uma maneira equivocada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já fiz muitos trabalhos de acompanhante terapêutico, né? Então eu ia com a criança para a escola e ficava trabalhando durante um tempo, né? Às vezes todos os dias, então eu uma vez na semana e tal, para justamente dar esse suporte para a escola, porque também é algo novo para eles. Eu entendo que muito na formação dos professores falta muito disso, assim, no sentido de manejo, no sentido de você conseguir lidar, principalmente com algumas questões de comportamento ali, né? Porque a área é diferente, né? A formação do professor, por exemplo, né? E a formação de um psicólogo é diferente em relação a isso. E daí o que acontecia? A pessoinha, ela entrava na escola, tudo bem, bem bonitinha, levava a mochilinha e tal, deixava no lugar certo. E daí quando a professora tinha uma exigência no sentido de que ela tinha que, por exemplo, fazer uma atividade lá, pintar. E ela não queria pintar, o que ela fazia? Ela pegava a carteira e jogava para cima e daí dentro daquilo, o que ela fazia? Ela ia para a sala da pedagoga. E daí eu vi aquilo e pensei, nossa, gente, é tudo que ela quer. Então não pode, né, gente? O que a gente precisa fazer? A gente precisa dizer para ela que, se ela não quer, ela precisa dizer, não quero pintar. Ah, mas ela vai se negar a fazer atividade? Mas é que ela estava fugindo totalmente da atividade. Ela estava se negando, causando um alvoroço na sala, que as crianças também ficavam, né, comovidas com aquilo e tal. E ela era super bem reforçada, porque, tipo, eu jogava a carteira, eu saía da sala, a atividade passava, não fazia nada, e daí era o recreio, a próxima coisa. Então, assim, super bacana. Né? Então, assim, foi feito um trabalho de que a gente conseguisse dar possibilidades para ela no sentido de uma resposta adequada, uma resposta mais adequada. Então, primeiro que ela falava, quando ela dizia para a gente assim, não quero fazer, a gente aceitava, a gente reforçava aquilo, que legal que você disse que você não quer fazer, tá bom, então agora a gente vai fazer isso daqui e depois a gente vai fazer essa atividade aqui, certo? Era um combinado, a gente fazia um combinado com a criança. E ela começou a ficar mais cooperativa dentro disso. Algumas vezes se negava, se recusava, mas assim, não é todo mundo, e não é toda hora que a gente quer fazer todas as coisas, né? Então, assim, e precisa muito ter esse cuidado que, antes de autismo, qualquer coisa, eles são crianças. Eles são crianças, então eles vão ter comportamentos de criança. Ah, tá, mas isso aqui tá fugindo dentro de uma tipicidade. Ok, então a gente vai trabalhar isso dentro do transtorno, que, no caso, ela também está acometida. E Lu, deixa eu fazer 2 comentários aqui. Bom dia, Mi. A Michelle também atende aqui, ela faz consultoria pedagógica, né? E ela colocou aqui um comentário. Acompanhando crianças autistas no SEI em que eu atuo, tive a oportunidade de conhecer e acompanhar a terapia ABA. Os resultados são incríveis e as professoras que atendiam as crianças também puderam aprender muito. Aí vou pegar então, né, reforçando essa técnica que você trouxe, eu achei muito legal porque você trouxe as técnicas para a gente também desmistificar do tipo, o que acontece com a criança, como é que é um acompanhamento psicológico, né? Um pouco de medo de trazer, então que vai ter várias atividades que vocês vão interagir. Eu gostei muito do que você trouxe em relação a essa interação com a escola, né? Que é o espaço em que a criança passa uma boa parte do tempo, né, interação com os pais. E tem um comentário da Michelle aqui que ela fala assim, o manejo é desafiador, pois não tem como padronizar. Aí, Lu, eu queria aproveitar e emendar numa dúvida e você ver como é que dá para explorar isso. Mas, por exemplo, a gente ouve, que nem isso que você falou, né? Lá no consultório a pessoa falou, quer ver? Vai dizer que é autista, ou seja, já ficou um rótulo, vamos dizer assim, né? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa, já que não tem padrão, já que o diagnóstico não é assim no primeiro contato, né? Não é um diagnóstico fácil. Tem alguns padrões de comportamento que a gente pode olhar e pensar, pode ser isso, melhor eu encaminhar, sugerir um psicólogo, ou às vezes para alguém próximo, ou olhar para as nossas crianças. Tem alguns sinais? Tem. Assim, embora os sinais fiquem mais evidentes, né, depois desse um aninho, um ano e meio, até 3 anos ali, que, né, muitos pais falam assim, até os 3 anos o desenvolvimento dele era normal, não tinha nada de diferente, depois ele começou a fazer uma série de coisas. O que acontece? Geralmente, as exigências sociais, as demandas sociais, elas tendem a aumentar na medida que a criança cresce. E daí é onde começa a ficar mais aparente algumas questões. Então, por exemplo, assim,
As crianças falam, as pessoas falam muito assim, ele fica empilhando os brinquedos, ele coloca tudo, né, dentro de uma, coloca tudo alinhado ali e tal. Meu filho faz isso, né, então o que que eu faço? Calma, por hora você não faz nada, porque se é só isso que a criança faz, ela está brincando. Uhum. Mas ela só brinca desse jeito. Então tá, vamos ver. Qual que é a função que ela está atribuindo aos brinquedos, né? Então, por exemplo, assim, as crianças, elas têm dificuldade, muitas vezes, em brincar funcionalmente com o brinquedo. Então, ela pega o carrinho, ela vira para cima, aquela rodinha, fica girando aquela rodinha, fica girando aquela rodinha. Se você não faz nada, ela fica girando aquilo horas. Opa, Uhum. isso daí não tem lúdico dentro disso, entendeu? Então, Uhum. opa, tem alguma coisa ali. Vamos lá, deixa eu interromper, deixa eu brincar, deixa eu propor para ela alguma coisa. Ela Uhum. vai aceitar? Ela não, eu chego para brincar com meu filho, ele se afasta, ele para de brincar, ele larga o brinquedo e vai ficar sozinho no outro cantinho ali. E isso são Uhum. sinais que você precisa ficar atenta. Meu filho quer ser, ele tinha uma alimentação normal e ele está começando a restringir muitos dos alimentos, está selecionando muito as coisas ali para comer. Opa, calma Uhum. lá, o que está acontecendo? Entende? Então são sinais que a gente precisa ficar atento. Tem alguns fatores, né, dentro disso, assim, por exemplo, que eles chamam de fatores de risco. Mas o que são esses fatores de risco? Eles não causam, mas eles contribuem para, né? Então, por exemplo, assim, gestações com um intervalo menor de 1 ano, pode ser que a criança tenha alguma coisa, alguma situação no parto ali, então hipóxia, alguma coisa assim, pode ser que a criança venha desenvolver, mas é tudo dentro de um pode, entendeu? Não é certo que isso aconteceu comigo na hora do parto, então meu filho vai ter autismo. Não é determinante em relação a isso. Mas são cuidados, são coisas que a gente precisa ter. Hoje em dia, a medicina, ela está mais preparada para isso. Mas, assim, há algum tempo atrás, eu ouvia muito das mães assim, eu chegava, falava para o médico que meu filho ficava girando, e ele falava assim, não, mas isso é coisa de criança. Eu falava pro meu filho que ele não, falava pro médico que meu filho não falava, e daí eu ouvia do médico assim, não, mãe, mas cada criança fala num tempo. Ok, cada criança fala num tempo, mas existe alguns marcadores do desenvolvimento que a criança tem que estar dentro daquele grupo ali. Já tem 2 anos, a criança só balbucia. Opa, calma lá, tem que ter alguma coisa a mais em relação a isso. Vamos investigar? Não, é só Vale uma questão da investigar, fala. né? Uhum. Oi? Vale investigar, né? Vale investigar, né? A gente ouve muito assim ainda, no sentido de que os médicos me olhavam como se eu fosse uma louca, falava, mãe, você está procurando coisa que não existe e tal. Mas que seja essa mãe louca, seja essa mãe louca que sai. Eu sou daquelas assim que atazana a vida da pediatra dos meus filhos, mas assim, porque eu quero saber. Tá tudo bem, então tá bom, Uhum. né? Então talvez ela me convença, senão eu vou buscar a opinião de uma outra profissional, porque assim, a gente precisa ter essa segurança no sentido de quê? De que está acontecendo tudo dentro de uma tipicidade de desenvolvimento, e senão a gente precisa ter, o quanto antes a gente consegue intervir, independente do que seja, né? Mas o quanto antes a gente consegue intervir, a chance de um bom prognóstico é melhor, é mais favorável. Uhum. E Lua, sobre o tratamento ainda, uma dúvida até de uma mãe que procurou a gente esses dias aqui, né? Que tinha tido tratado por um tempo a criança, daí deu uma estabilizada e precisou voltar a ver isso com alguns anos depois. Tem um tempo do tratamento? O que a mãe que já está aí agora ouvindo a gente aqui, já sabe, já está em tratamento ou já percebeu que precisa olhar para isso, precisa começar a investigar alguma coisa? Tem uma ideia de tempo de tratamento ou cada criança realmente é um ser muito único e o tempo é de cada um? Como funciona o tempo do tratamento? É, é mais ou menos isso, assim, é muito único, né, de cada um, mas, por exemplo, assim, o que acontece? Geralmente, quando é um autismo leve, né, a gente consegue trabalhar as questões que estão acontecendo ali, né, do momento, ali, as questões circunstanciais, e a criança, ela cria um repertório de resposta, então ela consegue lidar com situações, por exemplo, no colégio, tudo isso. Né, um pouco do que se mostra, assim, pra gente, o que a experiência diz? Que muitas vezes, na medida que a pessoa cresce, né, ou então vai virando adolescente e tal, de novo, a demanda social aumenta, então, assim, são outras questões, aí é um corpo em transformação, tem uma série de coisas acontecendo ali, e pode ser que algumas dificuldades que antes a criança já conseguia driblar, né, ela conseguia lidar com aquilo, ela passa a não ter tanta condições para aquilo ali, né? Então, daí de novo vem uma situação mais pontual, você trabalha aquilo.
dentro desse contexto social, é muito bacana trabalhar com histórias sociais, então, assim, dependendo da compreensão da criança, a história social, assim, é uma ferramenta muito legal, porque você pode trabalhar na escola, você pode trabalhar em casa, você pode trabalhar nos diversos contextos da criança, assim, ela mesma cria, então, assim, é muito bacana para você trabalhar com ela. Mas vamos pensar que a criança tem um autismo grave, né? Então, assim, provavelmente, o tempo de tratamento vai ser muito maior. Vai ser muito maior. E assim, daí a gente não está nem pensando, por exemplo, assim, em alfabetizar ainda essa criança. A gente está pensando em ensinar atividades da vida diária. Então, assim, que ela se vista sozinha, que ela tenha autonomia de... Que é água, por exemplo, está com sede, que ela não vai lá ficar chorando em qualquer lugar que ela esteja, né? Mas que ela vai comunicar para alguém. Que ela vai lá, vai trocar uma figura que seja, então ela vai cutucar esse pai, ela vai pedir água, ela vai mostrar o copo, ela vai... Entende? Que ela vai ter um repertório comunicativo para ela poder se expressar. Uhum. Legal, Lua. E deixa eu te perguntar mais uma coisa sobre o tratamento. Geralmente você costuma recomendar um outro acompanhamento associado, algum outro tipo de profissional, além do psicólogo? Como que é? Assim como o diagnóstico ele é multidisciplinar, o tratamento também. Então, assim, fonos, TOs, são, nossa, parceiras, assim, que você precisa ter, sabe? Por quê? Por exemplo, a fono, né? A fono, se tinha muito uma crença de que, como não é uma questão do desenvolvimento da fala, é uma coisa que antecede a isso, então a fono não tinha muito como contribuir. Ao contrário, porque ela tem toda uma formação do como que ela vai conduzir aquilo, como que ela vai ajudar aquela, instigar a comunicação daquela criança, então, assim, nossa, é sensacional. E a TO também, dentro disso, o que acontece? Como tem todas essas questões sensoriais, ela trabalha muito, então, essa questão da hipersensibilidade, tanto auditiva, né, a criança não tem tolerância a alguns sons e tal, então, assim, nossa, precisa ter uma equipe multidisciplinar. Uhum. Dentro disso, o que acontece? Muitas vezes o autismo, o tratamento em si, né, ele acaba sendo mais elitizado, porque a gente sabe que a realidade do Brasil, né, vamos pegar aqui a nossa cidade, aqui, Colombo, assim, é uma realidade muito discrepante nessa questão social e tudo isso. E, infelizmente, as políticas públicas para o autismo ainda é muito precária, né, então, assim, vamos esquecer a pandemia, né, mas vamos pensar aqui, quais são os serviços públicos que existem? São as APAES, né, que não é ainda voltado especificamente para autismo, né, para uma série de outras questões também, e muitas vezes acaba que não tem um conhecimento de como conduzir o tratamento daquela criança, né, porque assim, o autismo tem algumas especificidades que não dá para, eu trabalho com síndrome de Down, por exemplo. Trabalho com síndrome de Down e as coisas que eu abordo aqui com essa criança, eu vou fazer com autismo. Não vai encaixar muito bem, porque é diferente o manejo que você precisa ter com as pessoas que estão dentro do espectro. Deixa eu ler um comentário aqui. Obrigada, Lua. Oi, Neiva, bom dia. Bom dia, Elisandra. A Elisandra colocou aqui, o que falta é exatamente isso, os pais cobrarem e irem atrás. O que vejo muito nas escolas e fora dela é a aceitação da família que a criança pode ter dificuldades. Bem legal esse ponto que a Elisandra traz aqui, né? Porque você já trouxe um pouquinho no começo de como é que é lidar com a família, né? Então, você traz aí a questão do apoio multidisciplinar, né? Tanto para a criança quanto para a família é importante, né? Porque a família às vezes não sabe como lidar, tem a dificuldade de aceitação, como qualquer diagnóstico, né? A gente passa por aquele ciclo da aceitação, né? Qualquer diagnóstico que a gente recebe, a gente tem uma primeira dificuldade para aceitar, até reagir, até aceitar e fazer parte daquilo, né? Então, o que você sugere, Lua, para as famílias, né? Que estão passando por essa situação aqui, o que a Elisandra trouxe, né? Que a família pode ter dificuldades. O que você sugere até de tratamento, acompanhamento para a família também? Tem treinamento para os pais, não que os pais eles precisem ser terapeutas dos seus filhos, não é isso, eles vão continuar sendo pais, mas eles precisam ter discernimento de algumas coisas, né? Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, a gente vai na casa da avó hoje, e daí a gente está trabalhando que a criança peça as coisas para que ela tenha interesse ali de comer, porque geralmente que é um grande reforçador. E daí a gente vai lá na casa da avó.
E daí lá na casa da avó é um banquete, né? Doce, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a avó dá para a criança, sem a criança fizer alguma menção daquilo. Então, você precisa sentar com a avó, falar assim, mãe, né, vozinha, o que é importante que a gente faça, porque a gente quer que o fulaninho aprenda a conversar, não só comigo, nem com você, mas com todo mundo. Então, é feito um trabalho pedagógico mesmo, assim, no sentido de ensinar eles a entenderem, né? Eu brinco com os pais, assim, eu faço atendimento home care também. Então, eu brinco com os pais que a criança chega, assim, lá na cozinha e fala assim, bolacha. Daí eu falo assim, ela pediu para a parede, e daí uma mão foi lá e entregou para ela. Então, assim, não teve nada, não teve nenhum gesto comunicativo, ela não olhou para você, ela não te cutucou, ela não fez nada. Ela falou, bolacha, e daí foi atendido prontamente o desejo dela. Então, assim, é dentro disso que a gente precisa modelar, a gente precisa ensinar como é que a gente reforça de uma maneira que nos ajude, né? Então, por exemplo, assim, as crianças, às vezes, a maioria delas, né, elas têm ecolalia, né? O que é ecolalia? Elas ficam repetindo palavras ali, tem tanto a ecolalia imediata como a ecolalia tardia. Então, ela assistindo um desenho lá de manhã e daí chega de tarde ela está repetindo a fala daquele desenho, né? Essa é a ecolalia tardia. A ecolalia imediata, elas ouviram alguma coisa, por exemplo, qualquer palavra ali, e elas ficam repetindo aquilo, repetindo, 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 repetindo. A ecolalia, a gente em algum momento, a gente precisa fazer com que ela pare, né? Mas aquilo ali, ela tem função. Então, a criança, ela está se estimulando, tem alguma coisa ali que a criança está fazendo com aquilo ali, para ela tem alguma função. Então, no início, a criança não fala. Vamos supor que a criança não fale, mas ela tem ecolalia. A gente vai utilizar a ecolalia a nosso favor. Então, por exemplo, se ela fica bola, bola, bola. Ah, você quer a bola? Tá, bola, vamos brincar com a bola. E daí você entra naquilo. É 1 minuto, gente, é 30 segundos, mas assim, é o tempo que você consegue, entendeu? E daí aquilo você vai aumentando. Ah, a criança vai lá e pediu bola, por exemplo, mas ela tem que olhar para a pessoa, né? Ela tem que fazer algum gesto comunicativo para aquela pessoa, ela tem que ter alguma interação, tem que ter alguma troca, senão ela não ganha, porque ela não pediu para ninguém, então ninguém vai atender aquilo, né? Então, assim, algumas vezes eu uso disso também para que os pais entendam que, mas ela tá lá, ela vai chorar. Tá bom, a gente vai conduzir aquela situação para que tenha uma troca comunicativa, tem que ter alguma troca. Ela não precisa ser uma criança verbal, mas ela precisa se comunicar. A gente vive em sociedade, então não dá. Bem interessante, porque a gente está falando de um trabalho completo, né, com a família, e até vou resgatar aqui um pouquinho agora do objetivo da Essenza, né, que quando a gente tem aqui esse espaço multidisciplinar, né, para que toda a família seja acolhida de alguma forma, né, para que às vezes a gente possa dar atenção para a criança, para os pais, né, porque também às vezes não sabem lidar com aquela situação e nem consigo mesmo, né, e também é difícil admitir. Então, como a questão multidisciplinar, ela faz toda a diferença, né? Importante. Extremamente importante. E Lu, você falou hoje até aqui, né? Você trouxe a questão de, por exemplo, hoje a nossa questão, as políticas públicas mesmo para essa questão, né? Ela é bem mal desenvolvida. Você trouxe o exemplo da APAE, né? E como é que é a inclusão nas escolas, né? Tipo, a criança está numa escola de ensino regular, como que é o teu acompanhamento nesse caso? Você consegue acompanhar se precisar ir lá na escola, dar esse apoio, conversar com um professor específico, com mais alguém da equipe pedagógica? Porque é difícil todo mundo ter acesso a tudo isso, né? Nesse sentido, é mais o movimento dos pais, né? Então, os pais que fazem, na maioria das vezes, essa ponte. Pensando nas escolas públicas, o que acontece? Hoje, em Curitiba, a gente tem os tutores. Então, teoricamente, todas as crianças têm direito a ter um tutor. Mas qual que é a realidade que a gente estava vendo até, né, as escolas serem fechadas? Que era, por exemplo, assim, tinha uma criança que tinha maior dificuldade, então ela tinha um tutor, e tinha uma criança que não tinha tanta dificuldade, eles dividiam o tutor. Né? Então, um período, né, ficava na manhã. Então, a primeira parte da manhã ficava com uma criança e a outra parte ficava com a outra criança. Então, assim, né, mas é que a gente entende que é a realidade brasileira. Então, assim, a gente, né, no papel é muito bem estruturado, até se a gente for pensar, que legal, tem um tutor, esse tutor tem supervisão, então, assim, tem a possibilidade da gente ir na escola, sentar com ele, né, as crianças que eu atendia, né, até tudo isso começar a acontecer, então, assim, eu ia uma vez na semana, conversava com o tutor, a escola cedia o espaço, então, quando tinha possibilidade, eu conversava com a diretora, com a professora ali e tal, era ensino fundamental.
Aí, mas aí de novo, né? Então, assim, às vezes tem troca de tutores, então, assim, daí vai de novo, um período para você se adaptar com a criança, para a criança se adaptar a você. Então, daí a gente foi-se um ano, né? Esses dias eu estava conversando com uma mãe, eu atendi o filhinho dela fazem agora 4 anos que eu atendi ele. Então, quando eu parei de atendê-lo, né, eu fiquei grávida e tal, ele estava começando a ser alfabetizado, né? Então, assim, já conseguia ler algumas palavrinhas e tal, então ele estava começando a fazer isso. E daí ela me disse que o que ele tem de conteúdo ainda é isso, né? E hoje ele vai fazer agora 10 anos. Então, assim, tem uma defasagem gigantesca aí para a gente correr atrás, né? E talvez a gente não consiga preencher essas lacunas como poderia se tivesse sido mais bem trabalhado essas questões. Então fica aí de novo, né, a mensagem de que o tratamento precoce, né, é o que vai fazer com que essas crianças tenham mais um aprendizado melhor, um relacionamento melhor, né, e inclusive para a família. Tem um comentário aqui do Jefão, bom dia, Jé. Comunicação verbal e não verbal exigem atenção e percepção aguçadas, né? Então, isso que você está trazendo, né? De olhar lá a bolacha, tentar entender e também tentar pedir para que a criança se expresse, né? Porque é muito legal ter esse acompanhamento que você fala profissional, porque, por exemplo, eu fiquei me imaginando aqui, a Júlia tem 5 anos hoje, né? Ela chegando e falando assim, como é que a gente interage? O nosso primeiro impulso é esse, né? De ir lá e fazer o que aquela criança precisa, o que aquela criança espera, né? Diante até de uma dificuldade de se comunicar. Então, é bem legal você trazer isso, que também é um gesto de amor, provocar, digamos, essa comunicação, essa expressão da criança. Né? Isso, a gente precisa, bem isso mesmo, assim, a gente precisa pensar que a gente precisa possibilitar essas trocas, né? Então, eu tenho dois pequenininhos, assim, né, com intervalo, até, né, sobre isso, assim, por exemplo, a minha segunda gestação foi no intervalo menor de 1 ano, né, e até agora a Luísa, por exemplo, ela não tem nenhum sinal, ela não apresenta nenhum sinal que estaria dentro do espectro, né, então, é justamente para a gente ver como que não existe causas determinantes, né, mas que é uma questão multifatorial. Mas por quê? O Guilherme, que é o mais velho, agora ele tem um grau de autonomia, né, pensando assim, mas a Luísa, ela tem o mesmo grau de autonomia que o Gui, que vai fazer 4 anos agora, e a Lulu vai fazer 2. Por quê? Porque para o Guilherme eu era exclusiva para ele, então assim, eu fazia para ele, né, ficava lá, e chegou a segunda, tipo, não dá mais tempo, entendeu? Então assim, vamos ter que aprender a se virar. E ela deslancha, então assim, a Luísa, ela já come sozinha, o Guilherme, a gente ainda precisa ficar supervisionando. Vai lá, cara, você consegue, entendeu? Me ajuda, mamãe. Entende? Mas assim, o que eu fiz com eles ali, né? Então é diferente a maneira que você trabalha com as crianças, você pode estimular algumas questões e você pode, por outro lado, quando você faz muito ali, hoje eu entendo que por guia eu poderia ter feito menos. Mas enfim, já fiz, né? Agora... Tudo é aprendizado, né? E fora que os pequenos, né? Os outros filhos vão aprendendo com os mais velhos também, né? Pelo exemplo, né? Então tem isso. Isso, e por isso que, por exemplo, é muito importante para a criança dentro do espectro, não só dentro, né? Dentro disso, dentro desse contexto que a gente está trabalhando, estar dentro de um colégio, né? Estar dentro da escola, porque ela vai aprender com os pares, ela tem essa possibilidade de troca com eles, né? Então isso é muito bacana, mas de novo, precisa ser muito bem elaborado, né? Eu fiz uma vez com a criança, era no CEMEI, e eu também, era uma vez na semana que eu ia lá. E daí, dentro disso, o que eu via lá? Ela sofria algumas discriminações, primeiro que, por ela ser autista, então assim, ela queria um brinquedo. O que a professora fazia? Ai, fulano, entrega para ela. Eu falava, não, professora, tem que ensinar a dividir. Tem que falar, espera. 2 segundos, não tem problema, mas assim, agora troca. Então peça dá, sabe? Então são algumas pontes que a gente ali, que tem melhor condição de conduzir a situação no momento, a gente precisa fazer com a criança, porque ela não tem essa predisposição inata, vamos pensar assim, né? Então a gente precisa. Por que eu digo essa predisposição inata, entre aspas? Por quê? Né, vendo os meus pequenininhos lá, a Luísa, ela chega, pega as coisas na mão do Guilherme. O Guilherme, ele não fazia isso, porque não tinha mão de quem ele pegar, entendeu? O que eu faço com a Luísa? Volta lá, devolve pro irmão, peça. Então, de novo, não é o autismo, é criança. Então, a gente precisa trabalhar algumas questões porque é criança, né? E a gente ajuda também.
Legal, obrigada, Lua. Tem um comentário da Sema aqui. Meninas, bom dia, estou amando esse bate-papo, como se aprende? Concordo, Sema, estou super aprendendo aqui também. Muita informação que soma a nossa experiência com os pequenos. E muito legal, porque as dicas que você está trazendo, né, Lua, vão com certeza acrescentar a todos nós. E até fica o convite aí para quem está assistindo e acompanhando, depois de quiser encaminhar, essa live vai ficar gravada na nossa página no Facebook, para mandar para outras pessoas que não puderem estar nesse horário, né? A gente sabe que o horário das 11 da manhã ali mas a gente faz esse horário para deixar gravado para que as pessoas possam ouvir depois. E também, se quiserem deixar depois que assistirem, outras dúvidas aqui nos comentários para a Luana, ela vai retribuindo, vai ajudando a responder, né? E a gente fica à disposição aqui também para cuidar, né, das famílias. Lu, a gente já está se aproximando quase do final aqui, né? Tem um monte de dúvida que vão vindo ainda, mas eu queria te convidar a deixar uma mensagem final para as famílias que estão aí passando por esse processo de diagnóstico ou do tratamento, ou até estão nos processos pré-diagnóstico, né? Ainda estão com aquela dúvida se deve procurar ou não. Que recado que você poderia deixar? Assim, coragem. Primeiro você precisa ter muita coragem, porque assim você vai desmembrar, né, um terreno que a gente ainda não sabe muito bem como que é, né, assim, mas que você não está sozinho dentro disso, sabe? Então, assim, cuidado, muito amor, a gente vai juntos caminhando dentro disso, porque quando uma família, eu acho muito difícil, né, quando traz, né, a criança, tá, pensando, olha, realmente, né, tem características ali que se enquadram, eu acho muito difícil dar o diagnóstico, mas ao mesmo tempo eu me sinto um pouco aliviada, porque assim, pelo menos a família vai parar de ficar correndo, sabe, de um canto para o outro, de um canto para o outro, e vai ter um direcionamento para trabalhar, que é o que importa, que é o que a gente busca na realidade, para que não só a criança, mas para que essa família tenha qualidade de vida, né? Tem alguns casos onde a família fica inteira autista, né? Então assim, não sai mais, elas não têm mais vida social, elas restringem as visitas em casa, então assim, porque é difícil trabalhar com alguns comportamentos, geralmente, que a criança apresenta. Então, assim, não é isso, né? A gente precisa trabalhar, não é que a gente vai ter, por exemplo, para a criança, um padrão de normalidade. Então, vai no parque, ela tem que ficar lá as 5 horas que eu quero ficar, como ficaria uma criança típica. Não é isso. Mas a gente precisa dar subsídios para que ela tolere 10 minutos. Ótimo, é isso que a gente quer. A gente vai, aos pouquinhos, a gente vai ampliando essas possibilidades, né? Para que ambos tenham qualidade de vida, ambos consigam ter seus amigos próximos, porque é muito difícil, então, para você caminhar sozinho. Então, você precisa, o máximo da sua rede de apoio que tiver ali para ti, é melhor ainda, fica mais leve, né? Você troca um pouquinho mais. Então, cuidado, carinho, muito respeito. A gente precisa ter muito respeito com as crianças, assim, porque vai lá, vai fazendo, não é isso, né? Você precisa conhecer, você precisa entender o tempo da criança, então precisa ter esses cuidados dentro disso, mas a exigência, ela precisa acontecer, né? Então você precisa aos pouquinhos ali, você vai fazendo, e gente, é impressionante, porque assim, eles respondem, né? Eles são pessoas inteligentes, a gente só precisa utilizar as técnicas, né, as abordagens mais adequadas para a gente conseguir ter esse retorno deles. Obrigada, Lua. Obrigada aí por compartilhar seu conhecimento, né? Desde que você veio para cá e você trouxe, né? Quando a gente começou a conversar no passado, você já começou a atender aqui e você trouxe que era essa a tua especialidade. Eu achei fantástico, né? Porque é um cuidado realmente, é um público que merece todo o cuidado, todo amor e carinho, né? Então fico bem feliz de ter essa parceria com você. O Jefão colocou aqui dicas importantes, gratidão. Parabéns, Lu, por tanta sabedoria, é verdade, né? E por estar se dedicando isso com tanto amor. Obrigada, colocou para mim gratidão por proporcionar esse espaço. Eu que agradeço a vocês, porque cada live aqui, cada momento eu aprendo, porque realmente tenho orgulho das pessoas que trabalham aqui, né? Que trabalham comigo. Tenho uma honra, assim, porque é muito conhecimento e é muita vida que a gente pode cuidar juntos, né? Fico bem feliz. Então, obrigada, Lua, mais uma vez, por esse espaço, por compartilhar conhecimento. Obrigada, pessoal, que tem acompanhado com a gente. E quem puder, divide essa live, passa esse conhecimento para não ficar só com a gente, né? Às vezes a gente nem imagina que tem alguém precisando, né? Então, conhece alguém com criança, compartilha, porque às vezes a gente nem sabe que alguém precisa desse conhecimento e a Lua está aí disponível para ajudar.
Muito obrigada, agradeço sempre, agradeço você pela oportunidade, pelo espaço. Obrigada às pessoas que acompanharam. Desculpa aí o nervosismo. Foi Mas ótima. a gente vai se adaptando. Foi Muito ótima, Lua. Foi obrigada ótima mesmo. mesmo. Obrigada, pessoal. Bom final de semana para todo mundo, bom feriado, uma feliz Páscoa para todo mundo, né? Com as famílias. E é isso aí. Um abraço. Tchau.